dia, boa tarde, boa noite. Então, pessoal, aqui é o canal Amigo Pobre e sempre falamos assuntos sobre a vida financeira, sobre educação financeira, como melhor você viver na condição que você tem, né? E hoje, então, pessoal, queríamos falar aí com vocês aí, seguidor do canal, sobre o plano de saúde SUS, que muitas das vezes a maioria das pessoas utilizam no Brasil, né, principalmente pobre, né, pessoal? Tem que usar o SUS. E isso é uma situação que não é fácil, mas vamos falar um pouquinho sobre isso então. O pobre, dificilmente ele consegue ter acesso a um plano de saúde privado, né, como nomes aí que existem, de Unimed, qual mais, e etc, né? Devido, pessoal, à renda, devido, por exemplo, ao valor também que é muito alto, né, para se manter, né? Não é fácil. Hoje custa em média de R$400 de acordo com a idade. Se você tem, tipo assim, 25 anos, se você tem às vezes 30 anos, vai sair em média de 350 a R$400. Se você tem mais do que isso de idade, com certeza vai ficar às vezes até R$1.000. É fácil ou não é? Não é fácil. E às vezes você utiliza esse plano, você paga ele, e se você está bem de saúde, você nem acaba utilizando. Eu conheço pessoas, por exemplo, que está nessa situação, né? Está pagando todo mês e não usa. Mas, porém, o que fazer? Pessoal, é o seguinte, o SUS surgiu há muito tempo no Brasil, mas era um SUS diferente, entendeu? Era um sistema de saúde que só favorecia, só podia usar quem trabalhava registrado, carteira assinada pelo INSS. Quem contribuía com o INSS podia usar esse plano. E era fácil? Não era, pessoal. Quem não era registrado, quem não contribuía com o INSS, que era autônomo, por exemplo, ficava doente, precisava ter acesso à saúde, o que tinha que fazer? Tinha que pedir ajuda para as casas de misericórdia, né? Ou às vezes, pessoal, tinha que usar quando sobrava vaga ainda, que era muito difícil, né? Mas daí chegou o presidente aí, em 1990, você sabe quem foi? Aquilo que confiscou a caderneta de poupança, para ficar mais fácil para você lembrar, viu? Quem foi ele? Fernando Collor de Mello, né? Aí ele pegou e pensou o seguinte, não, de agora em diante isso tem que mudar. Não, agora vai ser um sistema para todo mundo usar, todo mundo vai ter acesso à saúde, porque é dever, ele leu a Constituição Federal com certeza, no artigo 5º, né? Inciso, não sei qual que é o inciso, que fala que a saúde é um dever do Estado, né? E direito de todos. E também tem que pensar sobre a prevenção daí, né? Daí então, passou a ser para todos utilizar o plano SUS, né? Ele foi apenas ampliado, mas ele foi pensado através do presidente que confiscou a caderneta de poupança em 1990, ok? E agora então, como é que fica então a situação das pessoas que dependem do SUS? Pessoal, é o seguinte, o SUS, ele é até bom porque é o único plano de saúde nos países todos. Nenhum país faz que nem o Brasil de permitir acesso a todos, né? Nenhum país, só o Brasil. Existem países que nem tem isso aí, se você quer saber. E daí como é que fica a situação? O problema é que o Brasil é o país da corrupção, esse que é o problema. Vocês sabem, o SUS tem verba, mas muitas das vezes só Deus sabe o que é feito, certo? Só Deus sabe o que é feito. E muitas das vezes, pessoal, até a administração do SUS é ruim, pessoal, é ruim, certo? É ruim. E no final tem gente que fica, pessoal, eu por exemplo, estou falando de conhecimento de causa. Eu tive um problema no olho, né? E precisei retornar. Estou há 5 anos atrás esperando ser chamado e não me chama. Já fui para o Ministério Público. O que o Ministério Público disse? Porque o teu caso não está marcado como emergência, então nós não podemos fazer nada. Brincadeira é uma coisa dessa? E sem falar, pessoal, de outras coisas ainda que acontecem, certo? A gente precisa ir no posto de saúde aqui do bairro, às vezes para ter acesso a um tratamento dentário, né? Alguma coisa aí. Só a gente tem que acordar às 5 horas da manhã, às vezes até mais, para ser atendido 7 horas da manhã e para pegar uma fila, olha, de lascar, certo? Agora está mais controlado porque estão distribuindo por rua, né? Mas, pessoal, não é brincadeira, não. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, como que o pobre vai lidar então
com a situação do SUS, vai querer ficar dependente a vida toda do SUS, tem que pagar um plano privado, particular? Pessoal, é o seguinte, é bom se você tem condições de pagar, beleza, você tem que pagar mesmo, porque tem que pensar na saúde sim. Mas, porém, pessoal, não é só depender do SUS, depender de um plano privado, entendeu? Nem sempre você vai ter condições para isso, e não é por causa disso que você vai deixar de viver, não, vamos viver. Mas tem que pensar o seguinte, o que eu vou fazer para mim não precisar estar direto no posto de saúde, para mim não depender de SUS? Pessoal, é o seguinte, nós temos que pensar sobre a prevenção. A prevenção da saúde é uma coisa muito importante, certo? Através da atividade física, podemos fazer atividade física, sim, eu corro, né? Faço corrida, faço caminhada. Todas as vezes que nós fazemos caminhada, nós corremos, nós injetamos oxigênio nas veias, certo? As veias. E o que acontece? Há uma proteção no nosso corpo contra a saúde quando nós fazemos atividade física, né? E fica mais fácil, a nossa imunidade aumenta, pode ter certeza disso, e ficamos mais saudável e com menos chance de ficar doente, né? Por exemplo, infarto, né? Por exemplo, problema de coluna, né? O sangue vai circular melhor. E essas situações assim para a saúde fica mais forte, fica mais fortalecido, né? Evitamos ficar na fila do SUS, evitamos ficar doente. Então você que não tem condições de pagar um plano, você que acha chato ficar dependendo de SUS, pessoal, é o seguinte, vamos usar o SUS quando precisar, certo? Mas vamos fazer de tudo para não ocupar o SUS. Vamos ter uma vida saudável, fazendo atividade física, pessoal. Então o problema pode resolver em parte, mas em parte não pode. Mas o que podemos facilitar e ajudar para nós, vamos fazer então, que é atividade física. Então eu recomendo você sempre fazer atividade física. Ache um esporte aí que não tem muito gasto para você e vamos embora fazer, né? Então eu faço e para mim está sendo bom. Então eu venho deixar hoje essa dica aí, como lidar com o SUS, Sistema Único de Saúde, que não é fácil para brasileiro por causa da corrupção. Valeu? Até o próximo vídeo. Também então no canal Amigo Pobre.